Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de Lucas, capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15. O capítulo 13 começa falando sobre o arrependimento, e aqui nós temos também as parábolas do reino. O verso 1 ao verso 5 é um chamado ao arrependimento. Olha o verso 1. Naquela ocasião, alguns que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Por que eu li aqui? Para mim te ensinar algo que era o pensamento coletivo do povo daquela época. Quando eles falam da morte desses galileus, uma morte tão terrível, do pensamento deles eles morreram assim porque eram pecadores. É aquela visão assim, aconteceu algo de errado, algo de ruim, é porque tem pecado. E Jesus está dizendo, não, não. E muitos, no dia de hoje, pensam da mesma maneira. E aí Jesus está falando que a necessidade do arrependimento é de todos. Então, aquela ideia que tragédias acontecem por causa de pecados dessas pessoas, Jesus está dizendo que todos necessitam de arrependimento. O apóstolo Paulo vai falar: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verso 6 ao verso 9, a parábola da figueira estéril. Jesus conta a parábola de uma figueira que não dava fruto há 3 anos, e o dono da vinha deseja cortá-lo, mas o vinhateiro vai pedir mais um ano para cuidar da árvore, na esperança de que ela dê fruto. Se não der fruto, então ela será cortada. O que nós temos aqui? Nós temos aqui Jesus ensinando também sobre intercessão. Por quê? Porque aquela figueira seria cortada, mas alguém intercedeu por ela. Ou seja, ela ganhou mais tempo porque houve uma intervenção de alguém que intercedeu por ela. Verso 10 ao 17, Jesus fala sobre a cura de uma mulher encurvada no sábado. Essa mensagem aqui que o Evangelho traz, do Evangelho de Lucas, e nós só encontramos essa mensagem dessa mulher curada no sábado aqui, encurvada no Evangelho de Lucas. Então Jesus, ele cura uma mulher que estava 18 anos encurvada. Ela está no sábado, em uma sinagoga, e os chefes da sinagoga vão ficar indignados. Por quê? Porque Jesus cura no sábado. E aí Jesus afirma que livrar uma filha de Abraão de sua doença é mais importante do que guardar as regras sabáticas. Então essa mulher, quero te lembrar que ela está na igreja, Jesus identifica ela como filha de Abraão, mas ela está debaixo de uma enfermidade. Então você vê que o capítulo 13 traz ensinos muito fortes que combatem muito uma visão religiosa desses dias, de achar que quem está enfermo é porque está em pecado, porque merece. Não, essa mulher frequentava a sinagoga, frequentava a igreja, era filha de Abraão, mas estava sofrendo com uma enfermidade. Então mesmo aqueles que são filhos de Abraão podem sofrer. E aí Jesus novamente confronta a religiosidade deles de colocar o sábado acima das pessoas. Vamos do verso 18 ao verso 21. Nós temos aqui a parábola do grão de mostarda e do fermento. Jesus vai comparar o reino de Deus ao grão de mostarda. Ele cresce e se torna uma grande árvore, e o fermento, que levenda toda a massa, indicando o crescimento expansivo e transformador do reino de Deus. Gosto muito desse trecho, porque ele fala do grão de mostarda, a menor semente, mas torna uma grande árvore, do fermento, que você não vê, mas ele faz toda a massa crescer, e falando que o reino de Deus é assim, ele começa pequeno, mas ele cresce. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, que tem a função de trazer o reino de Deus à terra, o propósito de Deus é isso, que ela comece pequena e que ela cresça. Não se trata de números, mas se trata do reino de Deus chegando em tantos lugares. Verso 22 ao 30, Jesus vai falar da porta estreita, outra mensagem muito forte que você encontra apenas aqui no Evangelho de Lucas. Jesus ensina que a porta para a salvação é estreita e que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E aí ele adverte que haverá um momento em que será tarde demais para entrar. E aqueles que a rejeitaram sua mensagem, ficarão de fora.
enquanto os justos participarão do banquete do reino de Deus. Então, quero te lembrar algo. Essa porta continua estreita. Ela continua estreita. Para que eu e você sejamos salvos, eu preciso passar por essa porta. Verso 31 ao verso 35, termina o capítulo 13, e aqui nós temos o lamento profético sobre Jerusalém. Jesus, aqui no verso 31, olha o que a Bíblia diz. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje, e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E aí, verso 34, é o lamento dele sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejos que são enviados. Esse lamento, Jesus está apontando para o que vai acontecer com Jerusalém no ano 70, na sua destruição. Então Jesus lamenta por Jerusalém, a cidade que mata os profetas, expressando o desejo de cuidá-la, de reuni-la, como a galinha reúne os seus pintinhos. Mas ela não quis. Lembra do que a Bíblia diz? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vamos para o capítulo de número 14, capítulo 14. Jesus agora na casa de um fariseu, verso 1 ao verso 6. Nós vemos Jesus na casa do fariseu, e aí Jesus realiza mais uma cura, né? E aí vamos ver aqui, ó, o verso 1. Certo sábado, então, Jesus, para comer na casa de um fariseu, importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado, né? Que sofria aqui de hidropisia, o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Mais uma vez, Jesus confrontando a religiosidade deles, realizando uma cura no sábado. E aí você vê que aqui Jesus pergunta, mas eles ficam em silêncio. Verso 7 ao verso 11, nós temos aqui a parábola dos primeiros lugares. Aqui temos um ensino muito bonito, que vale a pena você ler com muita atenção. Jesus observa os convidados, escolhendo os melhores lugares à mesa, e aí conta a parábola de um banquete. E a instrução é tomar os lugares inferiores. Está dizendo, quando você chegar, não vai para o primeiro banco, não vai para a primeira cadeira, talvez tenha alguém mais importante que você, e você vai ser convidado a se retirar e vai passar vergonha. Ele diz, fique na última cadeira. Se for para você estar na frente, eles vão te chamar, você vai ser honrado à vista de todos. Olha que ensino poderoso. Tem muitas pessoas que precisam ler essa parte, versos 7 ao 11, e colocar em prática. Verso 12 ao 24, nós temos a parábola do grande banquete. Jesus conta a parábola de um homem que prepara um grande banquete e convida muitos. No entanto, os convidados dão desculpa para não comparecer. E aí o anfitrião então ordena que os servos tragam os pobres, aleijados, cegos e coxos, até que a casa esteja cheia. Jesus vai explicar que os que foram convidados, mas recusaram, não provarão do banquete. Então é uma mensagem também para o povo judeu que eram os convidados e não receberam. Mas os gentios vão tomar o lugar deles. Paulo vai falar isso muito bem lá em Romanos 11. Quando eu chegar na carta aos Romanos, eu vou explicar sobre isso. Verso 25 ao 35, Jesus fala do preço do discipulado, o custo do discipulado. Jesus ensina que aqueles que desejam segui-lo devem amar a ele mais do que os seus familiares e até mesmo mais do que a própria vida. Ele adverte sobre o custo do discipulado, comparando a construção de uma torre ou a uma batalha. Jesus conclui dizendo que o sal sem sabor é inútil, assim como o discípulo que não está comprometido com ele. Então, quando a gente vê aqui o preço do discipulado, porque, olha o verso 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe,
sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você vai perceber um padrão que Jesus, na caminhada de Jesus, quando o grupo estava muito grande e Jesus queria dar uma peneirada, Jesus endurecia o discurso. Aí aquela multidão se dissipava. E quem ficava era só quem realmente tinha uma aliança com ele. Vamos para o capítulo 15 agora, capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15 começa do verso 1 ao verso 7, com a parábola da ovelha perdida. Então Jesus conta a parábola de um pastor que deixou 99 ovelhas no campo para buscar uma ovelha que se perdeu. Então aqui o capítulo 15 nós temos a parábola da ovelha perdida, e eu gosto muito do capítulo 15, por quê? Porque Jesus fala da parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Então o capítulo 15 é um capítulo muito conhecido por causa dessas três parábolas. Então ele fala da ovelha que se perdeu, ele fala depois, do verso 8 ao 10, da moeda perdida. Então Jesus conta a parábola de uma mulher que perdeu uma moeda de grande valor e quando a encontra, chama seus amigos para celebrar. Jesus novamente vai afirmar que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mesma coisa que ele declara no verso 1 ao 7, na parábola da ovelha perdida. Jesus está mostrando somente isso, há uma alegria quando alguém que se perdeu volta, se arrepende. E aí ele conta a parábola do filho pródigo. Essa parábola do filho pródigo é muito conhecida, fala de um jovem que perde a sua herança, sai da casa do pai e desperdiça tudo com uma vida dissoluta. E quando ele se encontra em extrema necessidade, ele vai voltar para a casa do pai, pedindo perdão ao pai. O pai o recebe com alegria, o pai celebra o seu retorno com um grande banquete, e o irmão mais velho, no entanto, fica ressentido. Mas o pai o lembra que deve se alegrar, pois seu irmão estava perdido e foi encontrado. Interessante que, na parábola da ovelha perdida, o pastor deixa as 99 e vai buscar a perdida. Na parábola da moeda perdida, a mulher procura até encontrar. Agora, na parábola do filho pródigo, quando o filho deixa a casa do pai, o pai não vai atrás dele. É o filho que tem que voltar. Geralmente eu faço essa pergunta para quem se afasta do Senhor. Você é a ovelha perdida ou você é o filho pródigo? Porque se for ovelha perdida, o pastor vai atrás de você. Se for o filho pródigo, você tem que decidir voltar. A verdade é que a celebração de alegria é para os dois, quando eles voltam. A ovelha quando é encontrada e o filho pródigo quando volta. E eu gosto muito dessa expressão, porque é o que fazemos muito aqui na igreja, que eu pastorei, que é celebrar a chegada de cada pessoa à família de Deus. Quando o pecador se arrepende, nós temos que nos alegrar e muito. Terminamos aqui o capítulo 15, eu quero abençoar a sua vida, que amanhã Deus possa nos permitir ler mais 3 capítulos do Evangelho de Lucas. Eu quero te abençoar no nome de Jesus.